Três coisas que mantêm você pobre. E o último é, sem dúvida, o que vai deixar você mais chateado e com raiva de mim por falar isso pra você. Mas antes de mais nada, meu nome é Abner Ramos e eu estou aqui para poder orientá-los, guiá-los por essa jornada do empreendedorismo, mas eu também falo sobre algumas coisas que ninguém tem coragem de falar aqui na internet. E é óbvio, de um jeito realista e não com essa pegada de influenciador descolado da realidade. Então já curte, se inscreve e deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha sobre o vídeo, se você concorda e se você acrescentaria mais alguma coisa aqui pra gente. Roda a vinheta. Primeiro de tudo é a mentalidade. Abner, já vai começar você com esse papo de coach a essa hora do dia. Não, meus amigos, a questão é que a mentalidade é uma coisa que te deixa pobre. E eu não sou rico, milionário, mas com certeza eu estou muito à frente dos meus colegas de trabalho, principalmente aqueles que já passaram pela minha vida. A maioria das pessoas que trabalham como CLT, que trabalham numa empresa, elas têm uma visão de que o lugar onde elas estão é horrível, que o patrão não paga o salário que deveria, e fica ali se prendendo a problemas, ao invés de ter um outro tipo de pensamento. Por exemplo, cara, o quanto que essa loja aqui deve faturar? Como que o cara que construiu essa loja, ele conseguiu fazer isso? Então, são perguntas que você tem que fazer a si mesmo e às pessoas que estão numa posição superior à sua. Principalmente se o seu patrão ele veio de baixo. Se ele era CLT e ele construiu uma empresa, você tem a oportunidade, se você está numa empresa pequena onde você tem acesso a ele, de perguntar as coisas. Assim, poxa, com quanto que você começou a investir? Isso aqui, talvez você esteja num ambiente onde você não consiga extrair tantas respostas. Mas se você for um cara bem observador, se você for uma mulher bem observadora, você vai conseguir entender como que cada área funciona e o que é necessário para você operar cada área. Então, se você puder aprender sobre a sua área e sobre a área de outras pessoas, entender qual é o mínimo que você precisa investir para começar um negócio no mesmo segmento, em 3 a 5 anos você pode conseguir o capital necessário para abrir a sua própria empresa e usar a sua experiência como empregado para poder acessar essa área dentro da sua nova empresa. Então, a sua mentalidade em relação a como que você vive é o que vai diferenciar se você vai passar o resto da vida sendo empregado de outras pessoas ou se você vai ter a sua própria empresa e conseguir ter uma remuneração em cima disso. Vamos pro próximo. Número 2. Esse aqui, talvez você já saiba, mas se você não sabe, é bom que você entenda isso. Ter apenas uma fonte de renda. Basicamente, a galera fica pensando em terei um emprego e farei dele aquilo que vai pagar as minhas contas. E quando, na verdade, a diferença entre uma pessoa que ela tem uma visão de gente rica, uma visão mais empreendedora, e um cara que pensa só como empregado, se você vive apenas com o teu salário, você está num problema gigante. Porque se você fica doente, se você for demitido e você não tem uma forma de se sustentar sem aquela renda principal, você está ferrado. Você precisa ter uma segunda, uma terceira, uma quarta fonte de renda. No início, talvez você consiga apenas ter 2, mas o ideal é que você tenha pelo menos, no mínimo, 2 fontes de renda para que você consiga se sustentar caso tenha algum problema. Pessoas com uma mentalidade cada vez mais ricas, elas têm diversas fontes de renda, têm diversos negócios rodando, tem diversas formas de você conseguir fazer isso. A forma que eu acho que é o ideal para você começar seria você começar a investir em fundos imobiliários, que é você colocar um pouco de dinheiro numa corretora de valores, onde ele vai te render, no início, alguns centavos todo mês, para você conseguir que você vai estar ganhando, mas isso é uma renda pensando apenas no futuro. E paralelo a isso, você vai ter algum tipo de renda que você consiga fazer no seu tempo livre. Então você pode estar, de repente, vendendo trufa, você pode estar vendendo perfume, você pode ter uma loja online, de repente um e-commerce, onde você venda talvez acessórios de celular, que é uma coisa que você consegue operar a longa distância. Então os pedidos eles podem chegar ao longo do dia, enquanto você está no trabalho, e quando você chegar, você pode estar pegando aqueles pedidos, fazendo a separação dos produtos, postando e tá ganhando uma renda com isso, que no futuro pode vir a ser a sua renda principal até. Mas você ter 2 fontes de renda, no mínimo 2 a 3 fontes de renda, é o ideal para que você deixe em algum momento da sua vida de ser pobre. Então guarda isso com você, comece a amadurecer essas ideias para você estar conseguindo evoluir na sua carreira e na sua vida financeira, porque só assim a gente vai conseguir crescer. Vamos pro próximo. Número 3.
ambiente. Esse aqui vai deixar a galera com raiva, porque quando a gente fala de ambiente, a gente está lidando com amigos e família. Mas a verdade é que se você quiser evoluir na sua vida, você vai precisar estar se afastando de determinadas pessoas e deixar de frequentar determinados lugares, porque senão a sua vida não vai andar. E eu digo isso com experiência própria, porque eu já estive em ambientes, eu já me afastei de pessoas da minha família que eram extremamente negativas e que falavam muito mal de determinados pensamentos e objetivos que eu tinha, porque eu era um cara bobo que acabava compartilhando tudo que passava pela minha cabeça. E toda vez que eu tinha uma ideia de como gerar dinheiro e compartilhava isso com um certo familiar, essa pessoa acabava me dando uma rasteira dizendo que não ia funcionar. Então, como aquela pessoa nunca tentava nada, quando ela via alguém tentando fazer alguma coisa, essa pessoa ia lá e colocava vamos dizer assim, um balde de água fria nos meus desejos e nos meus pensamentos. E isso pode vir a estar acontecendo tanto na sua família quanto no seu ciclo de amigos. Essa pessoa negativa. E além de ser uma pessoa negativa de forma direta, tem aquelas pessoas que são negativas de forma indireta. E é aí que entra a questão também do ambiente. Se você tem muitos amigos que eles não têm nenhum papo de futuro, nenhum papo de evolução, a pessoa não tem, nenhuma conversa mesmo de evolução. Quando eu digo isso, eu tô falando, ela não tem papo de faculdade, de curso técnico, de almejar um cargo superior na empresa. Alguns não têm nem papo de procurar trabalho e muito menos papo de você estar construindo uma empresa, construindo um negócio. São pessoas que só pensam na festa do fim de semana, só pensam em comprar roupa para fim de ano, só pensam em pular o carnaval. Esse tipo de pessoa, ela não vai frequentar ambientes que vão te fazer crescer. E ela só vai te apresentar para pessoas que sejam iguais ou piores do que ela. Então, você vai precisar se afastar desse ambiente de festinha todo fim de semana, de bebedeira, e tentar encontrar um equilíbrio. Não precisa você se afastar 100%, mas você precisa encontrar um equilíbrio entre você se divertir e você crescer. Porque você não vai conseguir crescer se você se afastar 100% da diversão. Mas se você estiver muito mergulhado na diversão, você não vai conseguir crescer. Então, o equilíbrio ele é necessário. Mesmo nos períodos onde eu estava evoluindo na minha carreira profissional, pelo menos uma vez por mês eu parava para me divertir, para fazer alguma coisa para refrescar a minha mente. Então, equilíbrio é a chave, meus amigos. O equilíbrio é o que vai fazer você conseguir ter boas amizades que também se divertem, mas que procuram um caminho da evolução, e você conseguir estar evoluindo cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido o conteúdo, e deixa aqui nos comentários se vocês acrescentariam mais alguma coisa, ou até mesmo algum tema para o próximo vídeo, porque eu estou sempre disposto a crescer junto com vocês. Tamo junto!